Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar a vocês o curso aqui em Colonial Heights, de 29 de setembro a 6 de outubro, até 4 de outubro, perdão. Ainda há inscrições pelo telefone 041-3262-0100 ou 041-9974-4443. Também lembrar a vocês que já está funcionando o meu novo site, www.seminariodefilosofia.org, onde nós estamos aos poucos descarregando todo o material, os cursos que eu dei nos últimos 20 anos. São áudios, vídeos e apostilas. Quer dizer, quem não teve acesso a esse curso agora tem a chance, mediante uma contribuição muito pequena, que é só para manutenção do site, pode ter acesso a tudo isso. Essa semana me chega aqui uma notícia impressionante que vocês podem ver no site lifesitenews.com. É o seguinte: no Brasil morrem anualmente, em média, 17 crianças de rubéola. Isso num país que tem 180 milhões de pessoas. E, não morrem não, quer dizer, 17 crianças desaparecem, 17 casos de rubéola. E a rubéola é normalmente uma doença que causa apenas uma incomodidade e os sintomas desaparecem em poucos dias ou semanas. Apesar disso, o Ministério da Educação determinou a campanha de vacinação em massa que deve atingir 7 milhões de mulheres. Acontece o seguinte, que essa vacina, tudo indica que, tal como aconteceu em outros países, dentro dessa vacina está colocado um agente, uma substância esterilizante, de modo que isso é uma campanha de esterilização em massa, disfarçada de campanha de vacinação contra uma doença que não é problema social nenhum. Temos aí mais uma realização desse palhaço, desse vigarista filho da puta que é o ministro da Saúde, senhor José Gomes Temporão. Tá certo? Aquele mesmo, tá certo, que mente sobre estatística para justificar, o aborto, dizendo que morrem milhares de mulheres, 50 mil mulheres, 60 mil mulheres por ano com abortos ilegais, quando na verdade morrem 7 ou 8 mulheres, total de 7 ou 8 mulheres, quer dizer, também não é um problema social nenhum. Então esse sujeito é especialista em resolver problemas sociais inexistentes, ou antes, em usá-los como pretexto para implantar as coisas que ele quer dizer, o aborto em massa, a esterilização em massa, e não quer que eu chame de filho da puta, quer que eu trate esse sujeito com respeito. Esse homem não merece respeito nenhum, merece um cuspido na cara, tá certo? Isso é um criminoso, isso é um bandido, isso é um vigarista. Agora, também vocês podem se informar a respeito, também tem alguma coisa no site aqui, http://sem www noticias-lepanto.blogspot.com. Lá também tem alguma notícia sobre isso. É uma matéria assinada pelo repórter americano Matthew Cullinan Hoffman. E, claro que essa lebre foi levantada, não podia deixar de ser, pelo nosso heróico amigo Júlio Severo. Muito bem. Agora, para vocês verem como a nossa mídia ultrapassa tudo, até as minhas expectativas, em matéria de vigarice, de mendacidade, de manipulação da opinião pública, vejam esta notícia que foi distribuída pela Agência Estado. Olha, a Agência Estado, que foi publicado mais ou menos tal e qual em
todos os jornais. Aqui, ONU diz que é hora de lidar com o passado na anistia. Aqui, peritos da ONU avaliam que é hora do Brasil lidar com o seu passado e rever a lei da anistia. Aspas, está mais que na hora do Brasil enfrentar esse assunto da anistia. Alertou Jean Ziegler, perito da ONU, que nas últimas 3 décadas vem atuando como ativista em direitos humanos. A manutenção da lei, diz ele, corrói a lei moral do país. O perito cubano que atua pela ONU, Miguel Afonso Martínez, afirma que o tema do fim das leis de anistia dos desaparecidos ganha força na ONU. Ele presidiu nesta semana uma reunião do Comitê Consultivo de Direitos Humanos da ONU, um órgão que acabou de ser criado para pensar em inovações nessa área. E assim vai, né, a notícia como se tudo isso fosse normal. Mas, um momento, o que é que o representante do governo mais assassino da América Latina está fazendo na Comissão de Direitos Humanos? Quer dizer, o que é que esse cubano está fazendo lá? Tá certo? É claro que o país dele jamais será investigado, tá certo? Embora seja o recordista de atentados contra os direitos humanos. Tá certo? Por outro lado, menciona-se esse senhor Jean Ziegler, dizendo que ele é um perito da ONU, que nas últimas 3 décadas vem atuando como ativista em direitos humanos. Olha, o que o jornal deveria informar sobre esse Jean Ziegler é o seguinte, é que tão logo ele foi nomeado para essa Comissão de Direitos Humanos, 20 países protestaram contra a nomeação dele, tá certo? Por ele ser um sujeito que tem trabalhado ativamente para ditadores como Muammar Gaddafi, né? Robert Mugabe e outros. Quer dizer, esse é o senhor na verdade, Ziegler é um sobrenome alemão, mas como é suíço, pode ser pronunciar Jean Ziegler, né? Esse sujeito inventou o prêmio Muammar Gaddafi de Direitos Humanos. Só falta agora que é o prêmio Robert Mugabe, né? O prêmio Fidel Castro de Direitos Humanos, né? Então, quem são os personagens envolvidos na notícia é algo que o jornal não informa. Então você fica pensando que se trata de pessoas, de técnicos puramente neutros, confiáveis, que estão aí dando uma lição de moral ao país. Quando você vai ver quem são os personagens, quer dizer, é um enviado do governo Fidel Castro e esse picareta desse Jean Ziegler, que trabalha para os ditadores mais sanguinários que tem no universo, tá certo? E que já é conhecido como tal no mundo inteiro. Não. Se o leitor não sabe disso, ele vai interpretar a notícia de um jeito completamente diferente. Então você vê que isso aí realmente não é jornalismo, isso é uma manipulação. Agora, se fosse um caso isolado, quer dizer, é só esse jornal que está manipulando, isso é só manipulação de mídia, mas não é. Existe uma articulação política mundial para que seja revista a lei de anistia no Brasil, né? E é bom lembrar que os nossos militares, a gente fica até consternado por ver aquela reunião no clube militar, né? Então os militares se reúnem e exigem do presidente da República uma tomada de posição. Daí o presidente da República diz, não, nós não vamos punir ninguém, fica tudo certo, e eles vão para casa satisfeitos, achando que resolveram o problema, né? Então, em primeiro lugar, eu já disse que eles estão muitíssimo enganados quando pensam que esse é um problema de revanchismo, né? O revanchismo, vamos dizer, só poderia, esse termo revanchismo, significa que é apenas uma vingancinha local. Mas como é que você vai falar de revanchismo por parte da ONU? A ONU foi perseguida pelo regime de 64, não tem revanchismo nenhum. Isso aí é uma estratégia mundial para submeter as Forças Armadas da América Latina às operações montadas por senhor Hugo Chávez, Fidel Castro, etc, etc. Isso vem direto da ONU, minha gente. Ou seja, e os nossos militares, nossos comandantes militares, não me parecem estar preparados intelectualmente para lidar com a situação. Eles não entendem o que está acontecendo, eles não sabem, eles diminuem a dimensão do problema à altura assim, de uma questãozinha local, apenas uma vingancinha dos caras que foram derrotados em 64. Meu Deus do céu, mas essa é uma visão tão míope, tá certo? Que mostra que eles estão totalmente indefesos. Quer dizer, a essa altura já se montou uma operação mundial, né, envolvendo aí seu Baltazar Garçom, a ONU, Jean Ziegler, a mídia mundial inteirinha, tudo, tá certo? Para estrangular aí as Forças Armadas do Brasil. E os caras estão achando que é um problema assim com o presidente da República, com o seu ministro. O problema é só o Tarso Genro. Eu digo, olha, se o Tarso Genro desaparecer, se ele virar antimatéria amanhã ou depois,
Essa campanha não vai parar de jeito nenhum. Isso não dá para parar. Preste atenção, seus militares. Esta operação montada para subjugar vocês e colocá-los a serviço da esquerda revolucionária latino-americana não vai parar. Vocês não têm capacidade para parar isso, por quê? Vocês não se articularam politicamente. Tá certo? No Brasil de hoje, só organizações de esquerda têm militância, só elas podem atuar. Tá certo? Vocês mesmo, quando vocês estavam no poder, quando os generais estavam no poder, vocês liquidaram de vez com a atividade política nesse país. Vocês acreditaram naquela besteira de tecnocracia e praticamente reduziram a atividade política, né, a atividade, vamos dizer, de subscrever os decretos que os governos militares montaram. Graças a isso, desapareceu, não tem militância conservadora, não tem militância liberal, não tem mais. Outros que são culpados dessa situação são esses líderes empresariais, porque no Brasil qualquer sujeito que tem um pouquinho de dinheiro no bolso, que ele recebeu do pai dele, ele acha que ele sabe tudo, tá certo? E fala com você de cima, né? Então, esses camaradas, eles conseguiram reduzir a defesa das perspectivas liberais e conservadoras a uma argumentação econômica. Argumentação em favor da economia de mercado. Eles são ajudados nisso por essas ONGs conservadoras americanas que também não entendendo o que se passa no Brasil e na América Latina, dão dinheiro para picareta fazer propaganda da economia de mercado aí. Falam, olha, mas o que está em questão no momento não é a economia de mercado ou a economia estatista. O plano socialista mundial agora não é estatizar a economia, é deixar a economia de mercado funcionando enquanto eles concentram nas suas mãos todas as fontes de poder político e de atuação publicitária e cultural, exatamente o que está acontecendo. Eles não vão tocar na economia de mercado pelas próximas 3 ou 4 ou 5 décadas, enquanto não estiverem com o poder na mão. Por quê? Eles entenderam que na Rússia e na China houve um erro estratégico, porque Karl Marx ensinava que a estatização dos meios de produção é um processo lento que pode se prolongar por décadas ou séculos. E tanto na China quanto na Rússia, eles se apressaram a estatizar toda a economia e afundaram com o negócio. Tá certo? Então, agora eles voltaram, a esquerda mundial voltou à ortodoxia marxista e entendeu que a economia de mercado tem de continuar funcionando enquanto está se desenrolando a tomada do poder, a tomada do controle total dos meios de atuação política e social pelos comunistas. Então, quando você fica defendendo a economia de mercado, você fica defendendo algo que ninguém está atacando. Enquanto isso, os pontos que estão sendo atacados, que é o controle da opinião pública, tá certo? A destruição dos valores culturais, morais, etc. Tudo isso vocês não ligam. Por quê? Porque não afeta o seu bolso. E vocês, empresários, vocês são os filhos da puta, vocês só pensam em dinheiro. Vocês acham que o dinheiro move o mundo. Dinheiro não move o colo. Você acha que o dinheiro move o mundo? Então faz o seguinte, sai na rua e chega um moleque aí, ladrãozinho de rua, encosta um revólver na sua cara, você tem mais dinheiro que ele. Quero ver se você controla ele ou ele controla você. Quer dizer, com uma porra de uma bala de revólver, tá certo? Que custa R$2, ele controla toda a sua fortuna. Agora, pessoas que estão acostumadas com uma situação normal, de ordem, paz e prosperidade, nesta situação, o dinheiro constitui algum poder. Numa situação, vamos dizer, de violência, de crise e tal, o dinheiro não é mais poder. O único poder que existe é o da agressão armada, ou da pressão política. Ora, vocês não têm nem armas, nem capacidade de pressão política. Vocês, empresários, estão de joelhos. Qualquer agentezinho da CUT ou do MST põe vocês de joelho com todo o dinheiro que você tem. Vocês são os fracotes, vocês não são de nada. Então você veja, as pessoas teriam a obrigação de reagir a isto. Os militares estão pensando em termos de 30 ou 40 anos atrás, como se estivesse lidando com um probleminha de revanchismo, enquanto há uma operação mundial montada para estrangulá-los. Os empresários estão aí defendendo a economia de livre mercado, na qual ninguém está mexendo, e enquanto eles defendem a economia de mercado, acontece que até o governo, todos os governos socialistas do mundo concordam com eles. O senhor tem razão, tem que respeitar a economia de mercado. Então, você veja, o que a estratégia comunista mundial agora é exatamente a que foi adotada inicialmente por Lenin. Deixar a economia de mercado funcionando, quer dizer, não alterar a economia, mas criar os meios de controle total da vida social. É isso que eles estão fazendo, tá certo? Então,
você está defendendo o flanco que não está sendo atacado e o flanco que está sendo, os flancos que estão sendo atacados, vocês deixam completamente entregue ao inimigo. Por quê? Porque não se tratando de economia, não vai afetar o seu maldito bolso. É por isso quer dizer, que o sujeito chega para mim e diz que é liberal, eu cuspo na cara, porque liberal significa, são defensores da economia de mercado. Eu digo, olha, você está defendendo a economia de mercado, até os comunistas defendem hoje em dia, porra. Ou seja, aqueles que teriam obrigação de defender os valores liberais, conservadores, etc., estão entregando tudo para o inimigo em troca de ter um pouquinho de liberdade econômica. Então, vamos dizer, eles no fim acabam sendo instrumentos da estratégia gramsciana. Por quê? A estratégia gramsciana é a tal da revolução passiva, onde só um lado age, o outro lado é levado a reboque. Ora, vocês veem que todas as iniciativas aparentemente liberais, conservadoras e antipetistas que apareceram nos últimos anos, como esse movimento francês e outras coisas desse tipo, todas dizem que são apolíticas. Digo, ora, meu Deus do céu, se um lado quer adquirir todo o poder político e o outro lado quer ser apolítico, então está resolvido o problema. Vocês já perderam, os comunistas já ganharam tudo e você vai ficar lá com a sua ética apolítica, né? Tomando na cabeça, sendo preso, sendo humilhado, como aconteceu com esse tal de Daniel Dantas. Esse sujeito é uma besta quadrada. Olha aqui, seu Dantas. Você, se foi parar na cadeia, se foi humilhado, etc., você mereceu, porque você sempre foi puxa-saco dessa gente. Isso, todo empresário no Brasil dá dinheiro para PT, porra. Todo ele faz isso, achando, olha que gente idiota, meu Deus. Gente que não estuda a história do comunismo e é idiota o bastante para achar que o comunismo acabou, tá certo? E que não precisa se preocupar com isso. Então, acredita que o que todo mundo, como ele só vive querendo dinheiro, todo mundo também só quer dinheiro. O comunista não quer dinheiro, meu Deus. O comunista quer poder. Poder é muito mais do que dinheiro. Você está entendendo? Para que o sujeito precisa ter dinheiro se tem um monte de idiota como você fazendo dinheiro para ele? Está entendendo? Então, o comunista despreza aqueles que só pensam em dinheiro. E quando um desses idiotas pensa que vai poder suborná-lo, ele aceita o suborno e em seguida ele mata o cara ou põe na cadeia, como fizeram com você, porra. Comunista não é subornável, porque o que ele está querendo você não pode dar para ele. Ele vai tomar de você. E, aliás, já tomou. O empresariado brasileiro não tem poder político nenhum, não tem sequer poder de negociação, ele vive da caridade, tá certo, do Lula. Quando acontece qualquer coisa, eles vão pedir socorro para quem? Para o Lula. Vão pedir socorro para o bandido, né? Daí o Lula passa a mão na cabeça e diz, não, acalma, não vai acontecer nada, nós reconhecemos a importância da economia de mercado. Pronto, no dia seguinte prende 3 ou 4 empresários. Enquanto isso, também a atividade empresarial está sendo criminalizada em toda a rede de ensino brasileiro. Você ser empresário, de acordo com o que se ensina nas nossas escolas, ser empresário é pior que ser narcotraficante, assassino, estuprador, sequestrador, etc, etc. E esses idiotas que têm escolas particulares, tá certo? Como esse pessoal do sistema Koch, sistema Hard Koch, tá certo? Eles deixam que os professores, que eles mesmos pagam, entrem na sala de aula para dizer que empresário é ladrão, empresário vive da miséria ali. Quer dizer, está falando do próprio dono da escola, e o dono da escola, como está ganhando dinheiro, ele acha que isso não tem problema. Então, o destino de todos vocês, bicho, é a morte, é a liquidação. Vocês estão liquidados, e vocês também, oficiais das nossas Forças Armadas, vocês também estão liquidados, porque vocês estão abaixo do problema, vocês não estão entendendo a gravidade do problema, e vocês são orgulhosos, bestas, um que tem 5 ou 6 divisas no ombro e tem não sei quantas estrelas, e o outro que tem um saldo bancário. Vocês se fazem superior a quem vem estudando o assunto há 40 anos. Eu estou com o saco cheio de ver empresário e general, tá certo, falar de coisa que não entende. Quer dizer, essa sua empáfia, essa sua soberba será punida. Vocês vão ser esmagados por esses inimigos que vocês não conhecem, que vocês não estudam, tá certo? E serão esmagados porque vocês não ouvem o bom conselho. Vocês aqui, todo esse empresariado, esses generais todos, esse Daniel Dantas, essa gente toda, quem é que está aqui sentado dentro da minha mesa, perguntando, professor, o que é para fazer? E devia fazer exatamente o que eu lhes digo para fazer. Como não querem fazer isso, como são orgulhosos, vão todos se ferrar. Tá certo? E eu apelo aos ouvintes desse programa
tá certo? Para que façam esta gravação. Chegar a líderes empresariais, chegar a líderes políticos, chegar a líderes militares, eles têm que ouvir isso. O desprezo brasileiro pelo conhecimento, tá certo? Tem um preço, e esse preço vai ser pago agora. Ora, você vê a que ponto chega a estupidez brasileira. Amigos meus me mandam um artigo do professor Oliveiros S. Ferreira, né, mostrando que agora, vamos dizer, a ordem constitucional já está acabando, já está tudo pela hora da morte, etc, etc. Ora, e todos dizendo, olha, mas que artigo brilhante. Olha, eu gosto muito do professor Oliveiros, acho um homem inteligente, mas isso aqui está totalmente desatualizado, porque este homem, há 7, 8 anos atrás, ele dizia para mim, não, você está exagerando nesse negócio de gramscismo, eles não têm esse poder todo. Agora que já está o fato consumado, ele reconhece, mas olha, reconhecer o fato consumado não é a tarefa do cientista, do estudioso, é a tarefa do repórter de jornal. O estudioso tem que conhecer as correntes profundas do acontecer histórico e entender o que vai acontecer em seguida, para onde a corrente está indo. É para isso que ele existe. Pois imagina, você está lá fazendo navegação fluvial, né? Então tem que ter um navegador que conheça o mapa e diga, olha meu filho, ali para dentro tem uma cachoeira. Tá certo? É melhor a gente parar o barco aqui e ir por terra. Né? Isso aí é o que o navegador faz. Agora, se o barco já chegou na cachoeira, já está caindo, o sujeito avisa, ó, está caindo. E diz, mas que diagnóstico brilhante. Diagnóstico brilhante é o meu, seus idiotas. Eu sou o único cientista político que existe no Brasil. O resto é tudo amador e charlatão. Não entendem nada. Os líderes dos partidos de direita não entendem nada de política. Esse seu Bornhauser não entende nada de política. Esse seu Maluf não entende nada de política. Magalhães não entendia nada de política, porra. Quando é que vocês vão entender isso? Não se entende de um assunto que não se estuda. É impossível. Só Deus sabe as coisas sem estudar. Agora, os meus 40 anos de estudo parece que valem nada perto da opinião de qualquer general que só lê o jornal e que acredita em Folha de São Paulo e se deixa guiar pela mídia para tomar suas decisões e acredita que está lidando com um problema de revanchismo local, quando eu estou mostrando que há uma operação mundial montada para subjugar as Forças Armadas latino-americanas, como se fez na Argentina, que as Forças Armadas foram derrotadas e humilhadas por movimentos políticos. E vai acontecer o mesmo para vocês. Se vocês não acordarem agora já é tarde até para acordar. Quer dizer, a teimosia, a obstinação desses burros é uma coisa assim que me deixa, sabe, antes de me deixar consternado, agora já começa a ficar brabo. Não é possível mais ter paciência com esses camaradas. Ora, todos os diagnósticos que eu venho fazendo há 15 anos foram todos acertados. Todos esses idiotas diziam que aconteceu outra coisa. Quando foi na eleição de 2002, aqui o Los Angeles Times consultou 12 especialistas, todos eles pagos a peso de ouro, por essa gente, por empresários e tudo mais, fazer quem ia ganhar a eleição. Todos disseram que o PT não ia ter mais de 30% dos votos. Eu escrevi, não apenas a vitória do PT é certa, como ela é absolutamente inevitável. E foi exatamente o que aconteceu. Agora digo para vocês, o total domínio do Brasil pelo comunismo é não apenas certo, como absolutamente inevitável. Não há mais como pará-lo. O que há é a condição de você montar uma possível resistência para depois que isso venha a acontecer. Para você não ser totalmente estrangulado. E tem, ainda também vale a pena dar esse aviso para que aqueles que ainda têm a ilusão, tá certo, de poder viver no Brasil como cidadãos livres, aproveitem para sair enquanto ainda tem um pouquinho de liberdade. Porque isso vai acabar. Note bem o que aconteceu nesse caso, por exemplo, da Raposa Serra do Sol. Você assiste o vídeo, você vê a Polícia Federal chegando lá sem mandado, entrar na Fazenda do Negro e acabar com tudo lá. Não precisa mais mandado. Note bem, aqui nos Estados Unidos também acontece isso. A polícia também já está invadindo propriedade sem mandado. Isso nunca aconteceu na história americana. Está acontecendo com estranha simultaneidade nos Estados Unidos e no Brasil, em ambos os casos para obedecer ordens da ONU. Ou seja, uma decisão tomada por uma comissão técnica de desconhecidos no meio da ONU é implantada passando por cima da lei dos vários países. Isso é coincidência, é um abuso? Isso não é um abuso, meu filho. Isso é um plano. Isso é uma ação racional calculada para quebrar
a vigência das leis locais, da Constituição local e da soberania local e implantando, vamos dizer, tacitamente, sem falar, não declaradamente, mas em atos, uma nova lei decidida pela ONU. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E, diante do problema desse tamanho, o que faz os nossos generais? Falam, isso é revanchismo, não precisamos falar com o presidente da República. E quer que eu os respeite, porra? Qual é? Saco humano tem limite. O meu já estourou inúmeras vezes, tive que costurar, colei. Né? Aqui tem um negócio chamado cola gorila, cola qualquer coisa. Eu colei meu saco com cola gorila e estoura de novo, porra. Né? Agora, por exemplo, vocês acham que essa presença do senhor Garçom, Baltazar Garçom, no Brasil, justamente quando vocês estão fazendo essa manifestação no Clube Militar, é coincidência? E vocês acham que o juiz Garçom está se mobilizando por revanchismo? O que ele tem a ver com o revanchismo brasileiro? Nada. Mas ele tem a ver com o ONU. Ele tem a ver com o Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional que não faz nada contra o Fidel Castro, porque uma vez levaram lá os papéis contra o Fidel Castro para o juiz Garçom, ele diz, não, nós não vamos fazer nada porque nós não atuamos contra chefes de Estado ativos que estão no exercício do seu mandato. Daí, aqui, despacho da agência oficial do governo cubano. Aqui. Fidel Castro agradece ao juiz Garçom a sua ponderada resposta à imprensa. Eles se amam, você está entendendo? Está lá um chupando pica do outro, porra. E vocês não entendem, né? Está ele, Jean Ziegler, esse agente cubano da ONU, a ONU inteira. Quando é que vocês vão sentar para estudar o problema e ouvir o que eu estou lhe dizendo? Porque, quase 10 anos atrás, eu queria montar um grupo de estudo para poder descrever cientificamente toda a estratégia esquerdista mundial, toda essa rede de conexões. Procurei apoio para fazer isso, ninguém me deu apoio, pô. Para não dizer que ninguém me deu apoio, um amigo meu me deu um dinheirinho lá no Paraná. E nós conseguimos fazer 3 reuniões. Veja, reuniões do grupos de trabalho do Foro de São Paulo estão acontecendo todo dia. Todo dia. Quer dizer, a elite intelectual dos estrategistas revolucionários tem dinheiro e tem tempo para se reunir todo dia para estudar o assunto sobre todos os aspectos possíveis e imagináveis, enquanto do outro lado estou eu aqui sozinho, sem um puto de um tostão, não consigo reunir 3 estudiosos para fazer um diagnóstico, e vocês ficam gastando dinheiro com essa bobajada de defesa do livre mercado. Montam institutos, fazem assembleias, né? Tudo para fazer propaganda do livre mercado. Ora, ninguém está fazendo nada contra o livre mercado, meu Deus do céu. Estão fazendo contra a liberdade, tá certo? Estão fazendo contra o pluralismo democrático, estão fazendo contra a liberdade de opinião, estão fazendo contra a religião, estão fazendo, vamos dizer, contra os direitos da consciência humana, e estão fazendo contra a própria possibilidade de haver uma oposição. É isso que eles estão fazendo. Eles não vão mexer na economia pelos próximos 50 anos. Parem com essa merda de defender livre mercado. O livre mercado não está ameaçado. O que está ameaçado é vocês. A sua vida está muito mais ameaçada do que o livre mercado, porra. Agora, os caras se interessam por livre mercado porque só pensam em dinheiro, então somos idiotas. Olha, quer ver essa articulação como é? Enquanto vocês estão aí achando que, vamos falar com o Lula, porque o Tarso Genro, né, abusou. Quer dizer, você acha que é um abuso momentâneo de uma pessoa chamada Tarso Genro. Enquanto isso, olha aqui, formou-se uma imensa comissão internacional, encabeçada aqui pela CUT brasileira, né? Olha aqui, CUT, né? Tem umas 40 associações aqui, Comitê Colômbia de Luta contra a ALCA, Associação de Afrocolombianos, né? Tudo quanto não presta, toda essa putada comunista está aqui formando agora uma comissão interna, imensa comissão internacional, cheia de dinheiro, tá certo? Para denunciar ao Parlamento Europeu os crimes cometidos por quem? Pelo presidente Álvaro Uribe. O crime dele é perseguir as Farc, matar os guerreiros das Farc. Então, agora, isso é crime. E não duvido que muito em breve estará o seu Baltazar Garçom acusando o presidente Uribe de ter feito... Tão logo o Uribe saia da presidência, no dia seguinte está lá vamos dizer,
uma intimação do Baltazar Garção. Você é um criminoso, você violou os direitos humanos das Farc, você não deixou os caras traficarem, você matou os caras só porque eles estavam atirando em colombiano, porra. Tá certo? Então, fazer a mesma coisa que fizeram com o Pinochet. O Pinochet não fez nada mais do que matar quem estava matando os outros. Porque o governo da Unidade Popular já tinha matado 1000 pessoas. Agora, para parar esse avanço do comunismo lá, teve que fazer violência e eles mataram então 3.000. É claro que o lado que ganha por quê? Porque matou mais gente, por definição. Que nem no Brasil. Né? Os comunistas mataram 200 pessoas, o governo matou 300 e pouco. Então o governo ganhou. Se fosse o contrário, seria a esquerda que ia ganhar. No Chile é a mesma coisa. Os comunistas mataram 1000, os outros mataram 3.000. Por isso que eles ganharam. Então esse é o único crime. Quer dizer, você ganhou a briga. Esse é o crime. Não pode ganhar a briga. Agora, quando é a esquerda que ganha, nunca os seus crimes são investigados. Nunca. Houve algum tribunal internacional para punir a KGB? Houve algum tribunal internacional para punir o governo do comunista na Hungria, na Alemanha Oriental, na Polônia? Nada. Nem se fala mais disso. O que as pessoas fazem é fazer de conta que tudo isso acabou porque o comunismo está superado e não queremos reabrir feridas. Esta também é uma atitude. Mas veja aqui, vocês. A burrice da pessoa me deixa assim, puta merda. É revoltante. Que a revista Veja, faz uma notícia aqui, reportagem, denunciando a pregação comunista nas escolas. Mas veja em que termos. Muitos professores e seus compêndios enxergam o mundo de hoje como ele era no tempo dos tílbures. Com a justificativa de incentivar a cidadania, incutem ideologias anacrônicas nos alunos. Ou seja, né, o comunismo está superado, o comunismo já acabou, mas infelizmente no Brasil, tá certo? Eles ainda continuam falando disso. E olha, essa visão é totalmente falsa. O movimento comunista nunca foi tão poderoso no mundo inteiro como ele é hoje. Isso aí vocês leiam o livro do Jean-François Revel, La Grande Parade, que foi escrito no final da década de 90, mostrando isso. O comunismo acabou no começo dos anos 90, mas agora no final da década ele está muito mais poderoso que nunca esteve. Ele está falando da Europa, não é do Brasil. Agora, como o comunismo atua com novas fachadas, como o Tribunal Penal Internacional, etc., dá a impressão que nós já estamos vivendo num mundo pós-comunista, que o comunismo acabou, e que o comunismo é ideologia arcaica. Agora, olha aqui, estamos no século XXI, o comunismo destruiu a si próprio. É embaraçoso que o marxismo, o leninismo sobreviva apenas em Cuba, na Coreia do Norte, na sala de aula da escola brasileira. Que é isso, porra? O sistema universitário aqui nos Estados Unidos, metade dele é marxista. Da onde você acha que está saindo essa popularidade do Obama? É que no Brasil o pessoal fala, o comunismo acabou e tal, mas nos Estados Unidos nós vamos eleger o Obama. Não percebe que ainda é o bom e velho comunismo que está lá. O Obama, a mentalidade do Obama foi toda formada por comunistas. O Partido Comunista Americano apoia o Obama. Fidel Castro apoia o Obama. Tá certo? Todas as organizações de esquerda radical apoiam o Obama. A rede mundial de ONGs, que vamos dizer que é um negócio tentacular, muito maior do que era o antigo Partido Comunista Soviético, tá certo? Apoia o Obama. Então, no Brasil a gente vê elementos conservadores e liberais, né? Badalando aí Obama e dizendo que o comunismo acabou. Eu digo, o quê? Como acabou? O comunismo está usando você, porra. Você é um instrumento do comunismo que você diz que acabou, então você faz de superior. Né? Agora, olha aqui. Olha, atenção, eu só vou atender quando eu terminar essa explicação aqui. Eu não vou interromper agora. Isso é muito importante o que eu estou falando. A Veja começa contando garganta que o comunismo está superado, e ao mesmo tempo que uma pesquisa CNT Census ouviu 3.000 pessoas de 24 estados brasileiros, entre pais, alunos e professores de escolas públicas e particulares. Sua conclusão é espantosa. 61% dos pais sabem que os professores fazem discursos politicamente engajados em sala de aula e acham isso normal. Os professores, em sua maior proporção, reconhecem que doutrinam mesmo as crianças e acham que isso é a sua missão principal. Olha aqui. Como é que você pode dizer que uma ideologia está superada e que ela só subsiste, num recinto fechado da escola, se 61% dos pais aprovam o que os professores estão fazendo? Essa ideologia já dominou a opinião pública.
ela tem um negócio que chama hegemonia. Hegemonia quer dizer controle cultural da situação. E outra coisa, aqui, senhor Robert Chivitas, se o senhor estiver ouvindo, se não estiver ouvindo, eu vou mandar uma cópia disso para você. Se eu não conseguir localizar você, eu peço aos ouvintes desse programa que mandem uma cópia para o senhor Robert Chivitas. Sabe de quem é a culpa dessa coisa que está acontecendo nas escolas públicas e particulares do Brasil, que viraram escolinhas do MST? A culpa é sua, seu Chivitas. Porque eu trabalhei nas suas revistas Escola e Sala de Aula, que era revista voltada para professores, isso mais de 20 anos atrás. Essas revistas eram só propaganda comunista. Era só Paulo Freire, né, Celestin Freinet, Emília Ferreiro, Vygotsky, o tempo todo. Você implantou essa merda no Brasil e agora fica chorando. Por que você fez isso? Porque você, como todo empresário brasileiro, é puxa-saco de intelectual de esquerda. Chega o intelectual de esquerda falando para você, você cai de joelho na frente. Porque ele sabe um pouquinho mais do que você e você tem medo dele. Agora, se chega alguém falando a verdade, baseado em estudo sério, aí você se faz importante. Né? Acho que quem sabe é você. Você não sabe nada, rapaz. Então, antes de denunciar a pregação comunista na escola, denuncie a pregação comunista nas suas revistas. Principalmente as revistas voltadas a professor. Revista Sala de Aula, no qual eu trabalhei, as únicas matérias que não tinham, nessa revista, que não tinham viés comunista eram as minhas. As únicas. Né? E a única matéria da qual eu ouvi você reclamar alguma coisa foi uma matéria minha. Que porra. Né? Agora, e no próprio livro Jardim das Aflições, eu mencionei, por exemplo, o viés que presidiu, né, a edição da série Os Pensadores, recortando a história da filosofia universal conforme convinha àqueles comunistas da USP. Quem pagou para eles fazerem isso foi você. Você, Robert Chivitas, você entregou isso para um vigarista, charlatão chamado José Américo Mota Peçanha, que era uma besta quadrada. O José Américo Mota Peçanha não aguentaria 2 minutos de discussão comigo. Ele não entendia nada de filosofia, era uma besta quadrada, só tinha ilusão na cabeça, tá certo? Você entrega para ele fazer isso aí, enche os caras de dinheiro. Então, esse é o empresariado brasileiro. O empresariado brasileiro ajuda o comunista a tomar o poder, né? E depois aquela, olha, os caras estão fazendo pregação comunista. É só que eles estão atrasados. Atrasado está você, pô. Os comunistas estão muito adiante de você. Eles estão dominando o processo histórico que você não entende. Agora, olha aqui, pesquisa feita nessa mesma pesquisa da CNT, né? Tem uma parte lá que fala de figuras históricas importantes. Che Guevara tem 86% de citações positivas, 14% de neutras e 0 de negativas. Não existe uma única opinião negativa contra Che Guevara entre os professores brasileiros. Outra coisa, daqui a hora que escreve a Veja, que esses professores idolatram personagens arcanos sem contribuição efetiva à civilização ocidental, como o educador Paulo Freire. Idolatram Paulo Freire porque a sua revista fazia propaganda de Paulo Freire. A revista Sala de Aula é um tratado de Paulo Freirismo. É uma puxação de saco de Paulo Freire. Você pagava para eles fazer isso. Ó, porra. Espera aí. Agora, enquanto isso está aqui o Globo informando que o tráfico no Rio, né, está treinando jovens, né, para a guerrilha urbana, né, naturalmente com a ajuda das Farc. Ora, desde 2006 tem prova de que a Farc treina o MST. Tá certo? E daí as pessoas dizem, mas o presidente da República não vai fazer nada. É o presidente da República que está fazendo isso, porra. E a gente ainda fala que tem aliança PT-Farc, as pessoas ainda estão, será? Ainda viu, olha, o comandante do exército disse, não há provas. Como não há provas, ô general? O senhor está dormindo? Claro que há provas. As provas são em número excessivo. Quer dizer, se você cria uma entidade, vou repetir, não dá por rádio não dá para desenhar, infelizmente. Mas se você cria uma entidade de coordenação estratégica significa o seguinte, que todas as ações políticas legais e ilegais dos membros
estão submetidos a essa coordenação. Então, é claro que o coordenador, o fundador e dirigente disso, é o chefe do narcotráfico, do sequestro, etc. Está tudo sob a coordenação dele. Lula presidiu o Foro de São Paulo por 16 anos e o PT declara oficialmente no vídeo do seu terceiro congresso: o Foro de São Paulo é a coordenação estratégica da esquerda da América Latina. Isso é suficiente não só para o impeachment do Lula, mas para colocar na cadeia. Mas vocês não têm coragem. Vocês, generais, ministros de Estado, senadores, vocês não têm coragem. Então começa a inventar historinha, né? Querer fazer de conta que está tudo bem e que não há provas. As provas são em número excessivo. Quer dizer, sempre querem diminuir o tamanho do problema. E daí, quando percebem que o problema chegou a dimensões incontroláveis, daí começa todo mundo a chorar. Agora já estão chorando. Quem está na linha aí? Ainda está? Alô, quem é? Olavo, é Alfredo do Rio. Alfredo, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Eu não sei se você já comentou no programa, sobre a quarta frota da Marinha Americana, e o presidente Lula, o Chaves, o Mercosul, os países aqui da América do Sul estão protestando a ativação, a reativação da quarta frota da Marinha Americana, alegando que os Estados Unidos está de olho grande no petróleo brasileiro. Olha aqui, é sobre as Forças Armadas Americanas deram suporte a essa operação feita pelo governo da Colômbia para estropiar com as Farc, e fizeram muito bem em dar esse suporte. Se não desse, seria uma pouca vergonha, porque os Estados Unidos já se omitiram demais nesse negócio. Tinha que mandar não só a quarta frota, mas a quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Tá certo? Tinha que acabar com essa porcaria de Farc em toda a América Latina, era o que tinha que fazer. Agora, não pode fazer. Por que os caras reclamam? Estão interferindo na nossa política. Aqui, seu Lula, tome vergonha na sua cara, porque você confessou que você interferiu pessoalmente nos resultados do plebiscito, do primeiro plebiscito na Venezuela. Vocês criaram esse resultado. Você disse, nós, do Foro de São Paulo, nós criamos do grupo de amigos da Venezuela, criamos um grupo de amigos, que era uma entidade que ele mesmo disse, nós fizemos aquilo disfarçadamente para que ninguém entendesse que nós estávamos fazendo política. Quer dizer, o cara confessa uma atividade clandestina de interferência no país vizinho e diz que a quarta frota, por quê? Cumprindo um acordo oficial com o governo da Venezuela, lhes dá armas e recursos e informações para combater bandidos, sequestradores, narcotraficantes, e eles aqui sem intervenção estrangeira. Vamos pra puta que os pariu! Olá, eles estão pregando que os Estados Unidos estão de olho no petróleo brasileiro, que reserva nosso de petróleo no Brasil. E mas, meu Deus do céu, e olha, quem está tomando conta do território brasileiro é a ONU, não é o governo americano, é o contrário. É a mesma turma da ONU que está aqui quebrando a hegemonia americana, quebrando a soberania americana, com esse negócio do Tratado da Lei do Mar, da Comunidade Norte-Americana, etc, etc. A gente o que é isso? Quer dizer, eles estão acusando a vítima, tá certo? Para encobrir o autor do crime, que é o mesmo que paga eles. Isso tudo vem da ONU, meu Deus do céu. Olá, você vai lá ver se tem algum órgão do governo americano, lá não tem nenhum. Olá, outra notícia é sobre Moscou. Está estudando armar a frota do Mar Báltico com ogivas nucleares, Olavo. Se você puder comentar alguma coisa sobre isso. A Rússia não gostou de que a Polônia fosse colocada sob a proteção dessa rede de defesa antimísseis americana. Quer dizer, é apenas uma proteção, uma rede de defesa. Não pode defender a Polônia. Então o que eles estão fazendo? Já estão armando os mísseis. Agora, ninguém reclama. É a volta da Guerra Fria, hein? A Guerra Fria jamais acabou. Acabou, assim, na boca, não é na cabeça. Na boca daqueles que estavam empreendendo, porque Farc é Guerra Fria, narcotráfico é Guerra Fria, guerrilha é Guerra Fria, e isso nunca parou. Agora, se você protestava contra isso, eles diziam, você que é a volta da Guerra Fria. Eu falei, não, vocês, não é que vocês estão querendo a volta, vocês já estão praticando a Guerra Fria. Ok, Olavo, foi um prazer, boa semana para você, Olavo. Prazer foi meu. Peraí, tem mais alguém aí? Alô, quem está na linha aí? Alô, Olavo? Sim, quem é? Oi, aqui é o Davi de Belo Horizonte, Davi Carvalho. Tudo bem, Davi?
Tudo bem. É o seguinte, o senhor comentou essa história da doutrinação comunista nas escolas do Brasil. Enquanto isso na Califórnia, é o seguinte, um dos furos da WorldNet Daily mostra que tem um legislador, a notícia é de março, eu não sei em que pé que está, mas mostra que existe um plano de um legislador da Califórnia para... que é o seguinte, tinha uma lei nos Estados Unidos explícita, dizendo que não era para ensinar comunismo nas escolas, que era proibido. Ele quer derrubar essa lei. Imagino por quê, né? Pois é. Por que seria, hein? Agora, com lei, sem lei, já estão ensinando comunismo para todo mundo faz muito tempo. Aconteceu, vamos dizer, que o que aconteceu nesse país aqui na década de 60 foi o seguinte, que a pretexto, vamos dizer, de movimento de juventude, direitos civis, etc., os caras implantaram aqui uma cultura baseada inteiramente no conteúdo da propaganda anti-americana soviética. Tudo que a União Soviética queria que as pessoas acreditassem foi aqui subscrito por intelectuais locais e repassado à mídia, à criança, e agora todo mundo acredita nisso. E o pessoal conservador se acostumou a ficar o quê? Apolítico. Porque se na década de 60 tivesse punido aqueles caras que iam puxar o saco do Vietnã do Norte, a coisa não teria chegado nisso. Se tivesse botado aquela filha da puta da Jane Fonda na cadeia, não teria acontecido nada disso. Agora, chegou a um ponto em que, você veja, atualmente, o cinismo desses camaradas que vão ocupando espaço, chegou a tal ponto que eles querem eleger o Obama, independentemente do Obama precisar provar que é cidadão americano. Eles querem mesmo quebrar a espinha dorsal do povo, fazer com que eles votem num cidadão indonésio, e depois quando se prova que é indonésio, daí eles vão dizer, não tem importância, agora já está eleito, fica assim mesmo. É exatamente como aqueles casos das invasões sem mandato. É a violação sistemática e deliberada da lei para quebrar a espinha do povo. Isso tudo planejado por esses grupos globalistas, George Soros, Rockefeller, a turma da ONU. Esses caras que estão fazendo tudo. E daí quando acontece qualquer coisa ruim em qualquer país, o pessoal joga a culpa, porque nos Estados Unidos, que é somente um dos países que também estão sendo vítimas disso. E disso aí, acuso muitos oficiais brasileiros, acuso o seu Ferola, acuso o seu Ivan Frota. Vocês trabalham para os comunistas, vocês mentem. Vocês mentem, jogando toda a culpa das ações da ONU e da esquerda internacional nos Estados Unidos. E vocês sabem que estão fazendo isso. Vocês não prestam. Todo aquele pessoal, os milicos que escreviam para aquele jornalzinho de merda do Rio de Janeiro chamado Monitor Mercantil. Inclusive o falecido general Meira Matos tem muita culpa disso. É um grande amigo meu, eu gostava muito dele. Mas ele caiu nessa história que nem um patinho, ele já estava muito velho também. Né? Velho a gente não pode exigir que tenha muita lucidez. Tá, né? Então, vem essa história que não, agora não tem mais o conflito leste-oeste, acabou a Guerra Fria, agora é norte e sul, agora é países ricos contra países pobres. Que conversa mole, meu Deus do céu. Isso era tudo a propaganda comunista. A KGB botava essas coisas para circular. No terceiro mundo, um monte de idiota repetia isso, sem averiguar a fonte, sem investigar o que estava se passando. E todo mundo falando grosso, baseado no quê? Nos seus títulos. Como esse seu Luiz Felipe de Alencar, eu sou professor da Sorbonne. Você é um bosta, Luiz Felipe. Ou general, eu sou general, não sei o que, você é outro bosta. Vocês são criança. Comparado comigo, compara os seus estudos com os meus, vocês perto de mim são crianças. Vocês tinham que sentar na minha escolinha e perguntar, professor, o que é para fazer? É isso que vocês têm que fazer. Quando é que vão aprender isso, meu saco? Não é para eu me fazer de bacana, não. Ser bacana no Brasil é fácil. Ser o mais culto do Brasil é fácil. Porque só tem analfabeto. Essa é uma grande merda. Né? Olha, a pessoa fala, você é o maior filósofo brasileiro. Eu digo, ó, você vê como a situação está ruim. Se o melhor sou eu, é porque está tudo fodido. Mas a verdade é essa. Entendeu? Agora, pega o último, que ainda tem estudo, que ainda tem compreensão da coisa, em vez de aproveitar a presença do sujeito e aprender com ele, não, começa a se fazer de importante. O seu Robert Tive está se fazendo importante. O pessoal, vamos dizer, empresarial, líderes empresariais, todos se fazendo importantes. Dizendo, não, nós temos que fazer um movimento apolítico. O que é isso? Onde é que vocês estão chamando a morte? Vocês estão sendo dirigidos pelo desejo de morrer. Esse autoenfraquecimento progressivo, esse acovardamento mórbido. Onde é que vai parar isso, meu Deus do céu? É claro que eu não vou ficar torcendo para os comunistas, mas qualquer mal que eles fizerem para vocês é merecido. Para mim não. E para os brasileiros inocentes,
o povinho que está sofrendo sem saber de onde, esse não é merecido, evidentemente. Mas essa liderança brasileira, supostamente liberal, conservadora, essa merece ser punida e está sendo severamente punida e vai ser muito pior ainda nos anos que vêm. Aqueles que, porque estão ganhando dinheiro no momento, dizem, mas a coisa vai melhorar, então, são tão burros que eles querem diagnosticar a evolução futura de uma situação política pela conta bancária deles. Você está entendendo? Tem aquela história do Arthur Kessler, do sapo que viveu no fundo do poço, e perguntaram para ele, sapo, o que é o céu? Ele falou, é um buraquinho no teto da minha casa. Esses caras raciocinam que nem esse sapo. Ele só vê aquele buraquinho e acha que aquilo é tudo que existe. Quer dizer, é um provincianismo, um atraso, uma estupidez, tá certo? Uma coisa de gente ignorante se fazer de importante, desprezar o conhecimento. Um conhecimento salvador, às vezes está oferecendo, que desgraçado, esta é a tua chance de sobrevivência, eu estou entregando na tua mão, de graça, não estou cobrando nada. Vou contar uma história para vocês. Uma vez chegou um líder do ex-PFL, me ofereceu um dinheiro para escrever 5 artigos em favor do PFL. Eu respondi para o sujeito, eu vou escrever em favor do PFL, porque o PFL é minoritário e está sendo oprimido. O senhor não vai me pagar um tostão. Tem um amigo que está comigo e diz, mas você é trouxa, está precisando de dinheiro. Eu falo, olha, muito mais do que do dinheiro, eu preciso conservar meu respeito por mim mesmo, porque se eu perder isso, eu estou fodido. Então pega o seu dinheiro e fica no cu. Mas é assim que se faz política no Brasil, com essa coisinha de suborninho, essas coisas de político do interior, meu Deus do céu. E acha que pode até subornar comunistas. Digo, comunista quer muito mais do que dinheiro, ele quer o seu dinheiro, as suas propriedades, a sua vida, a sua obediência, a sua fidelidade, a sua submissão. Ele quer tudo isso. Você acha que vai trocar tudo isso por, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões? Não, isso vale muito mais do que isso, porra. Para quem quer tudo, você não vai contentar o sujeito oferecendo um pedacinho. Mas empresário no Brasil é isso. O cara só acredita que existe. O brasileiro não é capitalista, é dinheirista, porra. E pior é que ele acha que os outros estão tudo assim. E o brasileiro é tão burro que ele não é capaz de entender o que se passa na cabeça, por exemplo, do empresário americano. Não passa na cabeça. Eles não entendem. Aqui, os empresários americanos, eles enchem de dinheiro fundações que não vão lá só para fazer defesa do livre mercado. Que vão estudar a história americana, vão defender os valores americanos tradicionais, vão estudar o cristianismo, etc. Não são coisas do interesse imediato. E os caras que soltam dinheiro a rodo para essa fundação. Agora, no Brasil, se quiser fazer uma fundação séria, não sai. Não sai. Não sai dinheiro, mas de jeito nenhum. Não sai dinheiro, estou falando para você. Eu não pedi dinheiro para uma fundação, eu pedi dinheiro para uma pesquisa. É uma pesquisa grande, que é o negócio do viés esquerdista na mídia. Pedi dinheiro para todo empresariado, ninguém quis. Isso, 12 anos atrás. Se tivesse feito essa pesquisa, ela, por si, teria mudado o curso dos acontecimentos. Mas na época tinha tanta gente importante, inclusive o senhor Oliveiros, disse, você está exagerando, eles não têm todo o poder assim. Então, com base no quê? Você estudou a quantidade de poder, você estudou a conexão das organizações, você estudou a quantidade de militantes que tem, a preparação que está sendo dada para esses militantes, por um lado, e o outro lado sem nenhum militante. Você estudou? Não, então cala a boca, burro. Então, o problema do Brasil não é comunismo, não. O problema do Brasil é empáfia de ignorante. Uma vez eu conheci um indiano que morava no Brasil, um engenheiro indiano, ele dizia, o problema do Brasil é o pseudo-intelectual. Eu digo, batata. Agora, seu Tivita, Robert Tivita, pseudo-intelectual, dá palpite no que não conhece. Ele que dá essa orientação para a revista, e ele que empregou todos aqueles comunistas para fazer propaganda comunista nas revistas dele. E fica dizendo que fazem nas escolas? Não! Muito antes de chegar na escola, chegou na sua revista. E através da sua revista chegou lá. A sua revista deu legitimidade a Paulo Freire, deu legitimidade a Emília Ferreiro, deu legitimidade a Vidgotti, que é essa porcariada toda que envenenou a cabeça dos nossos professores. Outra coisa, aguardem e vocês verão no site aristoi.org ou .com? Não sei .org ou .com, mas Aristoi. Vai sair uma entrevista de um pedagogo lá, que é um negócio da rasa quarteirão. Não vou dar o nome do cidadão por enquanto. O cidadão mostra ali
Vamos dizer que a escola no Brasil não é que ela não prepara as pessoas, não é que ela põe ideia comunista na cabeça dos caras, não é que ela privilegia mais a socialização do que a formação intelectual. Não, é que ela induz ao banditismo. A escola é um dos grandes fatores de criação do banditismo no Brasil. Como eu já dizia, no tempo do artigo Bandidos e Letrados, eu já dizia isso. Essa indução ao banditismo começou na cultura letrada, no cinema, nos livros, etc. Passou para a educação universitária, chegou na educação de criança. Então, já existe uma correlação provada entre tempo de permanência na escola e aumento do banditismo. Esses ministros da educação, todos os últimos 20 anos, todos estão na cadeia, são todos criminosos. Não é uma maneira de dizer não. Por quê? A esquerda se usa a escola para induzir as crianças ao banditismo, não é por coincidência ou por incompetência, é porque aprenderam em Herbert Marcuse, nos anos 60, que a classe revolucionária é constituída pelos marginais. Então é preciso incentivar o banditismo e a marginalidade. Isso tudo é um processo consciente e deliberado. Não da parte de todos os seus agentes, é claro, a maioria, como sempre, é inocente e útil, é idiota. Mas dizer que os ministros da educação não sabem disso? Aqui, senhor Fernando Haddad, o senhor não sabe disso? O senhor não leu Herbert Marcuse? O senhor não quer a Revolução Latino-Americana? Claro que quer! Então, o problema da educação brasileira não é um problema de incompetência, é um problema de excessiva competência na prática planejada e deliberada do mal. Então, dito isto, acabou o nosso programa. Espera aí, tem mais alguém aí? Não tem mais tempo. Acho que 1 minuto ainda dá, vamos ver. Alô, quem está na linha? Alô? Alô? Eu não sei Sim, se é comigo. Quem é? Opa, é o Fábio de São Paulo. Fábio, tudo bem? Opa, eu queria saber, acho que ainda dentro desse assunto, Olavo, se você sabe se tem um plano desse governo mundial para uma redução populacional da Terra, É claro, este plano de diminuição populacional, redução populacional, eles nunca desistiram disso, eles fazem esforços constantes para isso, o movimento de aborto é ligado a isso, o movimento gay é ligado a isso, e essa coisa da vacinação inventada contra a rubéola, quer dizer, imagina uma doença que afeta 17 pessoas por ano num país de 180 milhões de habitantes, precisa fazer uma campanha de vacinação que vai afetar 7 milhões de mulheres? Isso é para esterilizar todas elas? Sim. Agora, 20 anos atrás, quem falava contra as campanhas de esterilização era a esquerda, porque naquele tempo ainda dava para culpar os Estados Unidos por isso. Agora já ficou claro que a ONU, então ninguém mais fala contra. Ao contrário, eles servem de agentes disso. Assim como eles servem de agentes para criar situações como essa da Raposa Serra do Sol. Tá certo? Desmembrar os países, derrubar a soberania nacional. Eles falavam contra isso antigamente, porque ninguém sabia que eles estavam envolvidos. Mas agora, todo mundo já está sabendo. E são vocês mesmo que estão fazendo isso. Agora você imagina esse seu Ferola escrevendo na página do PT contra a ameaça à nossa soberania. Quando a ameaça são vocês mesmos, porra! Quem é que está lá invadindo as fazendas, expulsando os fazendeiros para dar terra para os índios? Que não são índios, são órgãos da ONU. Quem está fazendo isso? É americano? É a direita? São os conservadores? Sou eu? São vocês mesmo, petistas. Petista, comunista, socialista, anarquista, filha da puta. É o que vocês são. Não venham me pedir para ser educado. Eu jamais serei educado. Se me botar num tribunal e dizer, do que o senhor xingou essas pessoas? O juiz perguntar, o que o senhor xingou? Eu repito tudo. Xinguei de filho da puta porque é filho da puta. Xinguei de vigarista porque é vigarista. E digo e provo. Aliás, filho da puta não dá para provar, porque filho da puta é um modo de dizer. Eu digo isso sem ofensa às putas. As putas podem ter um defeito, mas eu, na minha juventude, eu devia a elas, né, momentos de muita diversão. Tá certo? E nenhuma delas é a pessoa mal intencionada, só queria ganhar seu dinheirinho. Isso aqui no Brasil, né, as prostitutas elas se apaixonam pelos seus clientes, são boazinhas, etc, etc. Só conheci boas meninas nesse meio. Então, pode ter mudado nessa situação. Da minha juventude já faz tanto tempo que eu nem lembro quando foi. Pode ter mudado nesse ínterim, mas do tempo que eu me lembro, eu todas boas meninas. Não dá para comparar com esses deputados, senador, líder empresarial. Não dá para comparar com esses caras. Entendeu? Então, quando chamo de filho da puta, olha, as putas que me perdoem, é apenas um modo de dizer. Quero dizer que vocês não prestam. Então, com isso, encerramos aqui o nosso programa. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos. Obrigado.